Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula Análise Combinatória. Aula da apostila de análise combinatória, 7 páginas, 54 questões. Na plataforma na qual você assiste a essa videoaula, logo abaixo do vídeo encontra-se a minha apostila de análise combinatória. Baixe a apostila para você poder acompanhar os seus estudos. Um breve sumário para a gente saber exatamente o que nós estamos estudando de análise combinatória, tópico a tópico. O que está quicado de verde é o que nós já estudamos em videoaulas anteriores. Tópico 1, princípio fundamental da contagem. Tópico 2, conceitos numéricos. Tópico 3, fatorial de um número. Tópico 4, arranjo simples. E nós iremos estudar em aulas posteriores. Tópico 5, permutação simples. Tópico 6, combinação simples. Tópico 7, arranjo simples ou combinação simples. Esses tópicos concordam com a minha apostila, inclusive a numeração dos tópicos bate com a numeração dos tópicos da apostila. Professor, cada tópico foi uma videoaula? Não. O tópico 1 e 2, princípio fundamental da contagem e conceitos numéricos, foram 3 videoaulas. O tópico 3, fatorial de um número, foi uma videoaula. O tópico 4, arranjo simples, essa é a terceira videoaula. Então, já são ao todo 7 videoaulas de análise combinatória. Então, se você tem interesse em assistir às aulas anteriores, procure na playlist do YouTube do meu canal, Matemática Professor Gilberto Santos, a playlist Aulas de Análise Combinatória, e você verá todas as aulas desse assunto. Ou então, procure o meu blog do professor Gilberto Santos. Procure a página de videoaulas de análise combinatória, YouTube ou blog. 2 das plataformas públicas que eu utilizo, bem fáceis de usar e bem acessíveis. Arranjo simples. Como eu disse, essa já é a terceira aula de arranjo simples. Nas aulas anteriores, nós resolvemos exercícios simples, simplórios, de livro. E para a aula de hoje, eu separei 2 exercícios um pouco mais rebuscados, digamos assim. 2 exercícios de nível mais elevado. Porque também os objetivos dessas aulas não é ficar somente estudando os exercícios mais simples. Afinal, o objetivo dessas videoaulas é preparar para o Enem ou quaisquer outros vestibulares, processos seletivos. Então a gente nem sempre vai ficar resolvendo somente os exercícios mais simples de livros. A gente vai resolver exercícios fáceis, exercícios médios e exercícios difíceis, no intuito de preparar o aluno ou candidato para vestibulares e para processos seletivos. Esse é o intuito, esse é o propósito dessas videoaulas. Então vamos ver os exercícios que eu separei. Exercícios propostos. Exercício de número 40. 40, porque esses 2 exercícios que eu vou resolver se encontram na minha apostila. Então, se você procurar na apostila, o exercício proposto de número 40 é exatamente esse exercício. Então, o exercício 40 diz assim: com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos maiores que 300 podemos formar? Primeiro destaque: formar números de 3 algarismos. Números de 3 algarismos são números que contenham unidades, dezenas e centenas. Olha só, já apareceu. Números de 3 algarismos são números que têm a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Por exemplo, 123 é um número de 3 algarismos. Mais exemplos: 245 é um número de 3 algarismos. Outro exemplo, 356. Também é um número de 3 algarismos. Observem que todos esses exemplos que apareceram aí são números de 3 algarismos, com unidades, dezenas e centenas. Olha só, bem aqui, ó, unidade, dezena e centena. Bem para cá, ó, unidade, dezena e centena. O outro, olha, unidade, dezena e centena. E claro que não param nesses 3. Esses 3 foram apenas 3 exemplos quaisquer. Mas poderiam ser outros números, poderia ser 456, poderia ser 246.
desde que a gente utilizasse esses algarismos aqui no alto, ó, esses algarismos bem aqui, ó, que são os algarismos dados no problema, tá? Então dá para fazer muitos e muitos mais exemplos de números de 3 algarismos. Eu fiz esses 3 só para a gente saber o que são exatamente números de 3 algarismos, números que contêm unidade, dezenas e centenas. São números desse tipo aqui, tá? Dessa forma. Outra informação dada: números de 3 algarismos e maiores que 300. Como são números maiores que 300? Números maiores que 300. Pode ter o 1 nas centenas. Olha, 1 apareceu bem aqui, ó. 1 nas centenas. Se o número é maior que 300, pode ter o 1 nas centenas? Um exemplo para ficar mais fácil. Um exemplo qualquer, tá? Desde que utilize esses algarismos aqui, ó, no alto. Um exemplo qualquer, 123. É um número com 3 algarismos e tem um 1 na centena. Bem aqui, a centena, olha. Centena. Claro, para cá é unidade e dezena. Então é mesmo 1 que está na centena. Para obedecer o texto, formar números maiores que 300, números que tenham 1 na centena, como exemplo, o 123. Poderia ser outros exemplos, 134, 156, enfim. Mas números desse tipo, que tenha 1 na centena, pode? Esse tipo de número vai ser maior que 300? 123 é maior que 300? Resposta: não. 123 não é maior que 300. Então, nenhum número que tenha 1 nas centenas vai ser maior do que 300. Nenhum. O 123, mas poderia ser 134, 156, 125. Enfim, nenhum desses tipos de números que tenha 1 na centena vai obedecer à condição que o problema pede, ser maiores que 300. Então não pode. Números que tenham 1 na centena são números que não são maiores que 300. Não pode esse tipo de número. Não vai obedecer o que pede o texto bem aqui, ó, maiores que 300. Então não pode. Números que contenham o 2 na ordem das centenas são maiores que 300? Por exemplo, um exemplo qualquer, tá? 234. Unidade, dezena e centena. 234 tem o 2 nas centenas. Esse número é maior do que 300? Resposta: não. Nenhum número que tenha o 2 nas centenas vai ser maior do que 300. Eu coloquei esse exemplo aí, 234. Mas poderia ser 236, 245, 251, desde que usasse esses algarismos aqui no alto, ó. Dado esses algarismos aqui, ó. Pois bem, mas nenhum número com 2 nas centenas vai ser maior do que 300. 234 não é maior do que 300. Então também não serve. Então veja, para obedecer essa condição, ser maior que 300, não pode ter o 1 nas centenas, não pode ter o 2 nas centenas. O que mais? Pode ter 3 nas centenas. Dá para formar números com 3 nas centenas, utilizando esses algarismos aqui, e esses números serem maiores do que 300. Um exemplo qualquer, 345. 345 tem o 3 nas centenas. Unidade, dezena e centena. Olha. E 345 é maior do que 300? Resposta: sim, né? 345 é maior do que 300. E não só 345. Utilizando esses algarismos aqui, eu poderia formar mais 346, 352, 321. Muitos números tendo 3 nas centenas. E todos esses números, tão quanto 345, são maiores do que 300. Então, ok. Números que tenham 3 na ordem das centenas são maiores que 300. Obedecem essa condição aqui, ó, maiores que 300. Beleza. Então, veja, eu quiquei o 3 aqui, ó. Veja aqui no alto, ó, de verdinho aqui, ó. Tá quicado o 3. Ok para o 3. Obedecendo essa condição, maiores do que 300, pode usar o 3 nas centenas. Sim, pode usar o 3 nas centenas. Então vejam, estamos analisando todas as possibilidades nas centenas, utilizando esses aqui, ó, esses algarismos dados no problema.
O problema amarra isso com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente está analisando, utilizando esses algarismos. Pois bem, pode usar 4 nas centenas e obedecer essa condição, formar números maiores que 300. Por exemplo, um número qualquer, 456, é maior do que 300? Bom, acho que agora ficou bem fácil, né? 456 é maior do que 300. E qualquer número que tenha 4 na ordem das centenas será maior do que 300. Então, utilizando esses algarismos aqui, poderia ser 463, 421, 435, enfim. Todos esses números formados com 4 nas centenas são maiores do que 300. Então, pode ter o 4 nas centenas e obedecer essa condição aqui, formar números maiores que 300. Então, já apareceu o joinha aí para o 4. Pode o 4 nas centenas, formar números maiores que 300. E olha só, também que cor de verde aqui o 4, aqui no alto, que cor de verde. Pode 5 nas centenas e formar números maiores que 300? Por exemplo, um número qualquer, 561. 561 tem 5 nas centenas. Olha aqui, unidade, dezena e centenas. O 5 nas centenas. A ordem das centenas é o 5. Números desse tipo que tenham 5 nas centenas são maiores que 300? Resposta, sim. Como o 561 é maior do que 300. E poderiam ser outros exemplos. Poderia ser 543, 521. Como eu já falei, desde que utilize esses algarismos aqui, no alto aqui, desde que utilize esses algarismos aqui, Mas o fato é que qualquer número formado utilizando esses algarismos com 5 nas centenas, números desse tipo serão maiores do que 300. Como um exemplo qualquer, 561 é maior do que 300. Então, pode ter o 5 nas centenas e obedecer essa condição de ser maior que 300. Daí apareceu o verdinho aqui no alto, olha, quicando 5, porque pode sim ter o 5 nas centenas e esse tipo de número formado ser maior do que 300. Quem falta analisar? O 6. Desses algarismos dados, só falta analisar o 6. Vamos lá. Tendo 6 nas centenas, esse tipo de número será maior do que 300? Por exemplo, 612, um exemplo qualquer. Poderia ser 623, 645, mas só para ficar mais visível, digamos assim, o 612. O 612 é maior do que 300? Resposta, sim, é maior. Então, qualquer número que tenha o 6 nas centenas será maior do que 300. Pode ser o 6 nas centenas. Vai obedecer a condição de ser maior do que 300. Então, já apareceu verdinho aqui para o 6, olha. Pode ser o 6 nas centenas. Então, até agora, pode ser o 3, ou 4, ou 5, ou 6 nas centenas. Apareceu o 7 aí, 7 nas centenas. Pode ser os 7 nas centenas e formar números maiores do que 300? Aí um aluno poderia dizer, pode, por exemplo, 712, 734, 756, esses números são maiores do que 300. Só tem um detalhe. Pergunta, nesses algarismos dados, que é os algarismos que nós temos que considerar, tem o 7? Resposta, não tem o 7, vai do 1 até o 6. Então vejam, esse processo não é infinito. O texto diz com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e para. Então a gente não pode considerar o 7, porque não é dado o 7. A gente tem que seguir o texto, sim ou não? Então não pode ter os 7 nas centenas, não pode, porque o problema nem pede para utilizar o 7. Que algarismo pode entrar nas centenas e obedecer a essa condição, formar números maiores que 300. Está quicado de verde aí no texto. À medida que a gente foi analisando as possibilidades, eu fui quicando lá no alto. Então, eu quiquei o 3. Pode formar números que nas centenas contenham o 3. E esses números formados serem maiores do que 300.
pode ter o 4 nas centenas e esses números formados serem maiores do que 300. Pode ter o 5 nas centenas e esses números formados serem maiores do que 300. E pode ter o 6 nas centenas e esses números formados serem maiores do que 300. E para cada algarismo desse, quicado de verde, eu coloquei um exemplo aqui embaixo para mostrar muito claramente, através do exemplo, que tendo um desses algarismos aqui, 3, 4, 5 ou 6 nas centenas, esses números são maiores do que 300. Beleza. Aí vem a pergunta. Obedecendo essa condição de formar números maiores do que 300, quantos podem entrar aqui nas centenas? Estou riscando bem aqui. Quantos podem entrar nas centenas? Pode entrar 3, pode entrar o 4, pode entrar o 5 ou pode entrar o 6. Quantas possibilidades? 4 possibilidades. 4 possibilidades para a ordem das centenas. Pode ser o 3, o 4, o 5 ou o 6. Está quicado de verde lá no alto. É só olhar lá no alto e saber por que são 4. Se a gente conferir, olha, 1, 2, 3, 4. Esses 4 algarismos podem entrar nas centenas. O 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, 4 possibilidades para as centenas. Aqui embaixo a gente põe quantidade de possibilidades. Vimos muito isso em aulas anteriores. Aqui embaixo a gente põe quantidade de possibilidades. Agora vem uma pergunta. Isso é arranjo? Vamos analisar uma outra situação. E já apareceu o destaque aqui da palavra distintos. Olha, é arranjo. Porque dos 6 algarismos dados para formar o número de 3 algarismos, e esses 3 algarismos têm que ser distintos. Isto é, não pode haver repetição de algarismo. Por exemplo, um algarismo que aparecer nas centenas, ele não pode aparecer nas dezenas. Um algarismo qualquer tem que ser maior do que 300, então 334. Por exemplo, estou botando aqui embaixo, 334, pode? Não pode. Não pode, já risquei. Não pode. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, 334, quem está repetindo? O 3, olha. O 3 está repetindo nas centenas e nas dezenas. Unidade, dezena e centena. Então vejam que o 3 repete nas dezenas e nas centenas. Só que o texto diz que tem que usar número de 3 algarismos distintos. Distintos, eu estou marcando aqui no alto. Então esse tipo de número, 334, que repete algarismos, não pode. Esse tipo de agrupamento, que os elementos são distintos nos grupos formados, que não repete elementos, é justamente o que a gente chama de arranjo. Trata-se de arranjo. Se você não entendeu, volte nas videoaulas anteriores, porque nós explicamos isso com muita calma, fizemos muitos exemplos, explicando isso com muito detalhe. Tá? Então, se você não entendeu, é porque você não assistiu às aulas anteriores, ou não lembra das aulas anteriores, né? Volte e assiste às aulas anteriores. Mas o que eu posso dizer é que agrupamentos em que os elementos são distintos, e aí a palavra aqui distintos, olha, distintos, em que os elementos são distintos nos grupos formados, isto é, os elementos não podem repetir. Daí o 334 aqui, não pode, tá? Porque o 334 repete o algarismo 3. Agrupamentos desse tipo são chamados de arranjos. Tá? Arranjo, os elementos não repetem nos grupos formados. Então isso é arranjo. E sendo arranjo, consequentemente, já vem a pergunta: quanto é o N e quanto é o P? Olha aqui. Quanto é o N e quanto é o P? Claro, a gente vai precisar do N e do P por causa da fórmula do arranjo. Então vamos analisar. Desses algarismos aqui no alto, olha, estou destacando aqui, vai entrar nas centenas o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Sim ou não? Já vimos isso agora há pouco. Daí deu 4 possibilidades para as centenas. Bem aqui, 4 possibilidades para as centenas. 3, 4, 5 ou 6. Beleza. Mas vejam, não entra os 4 de uma vez. 4 é apenas a quantidade de possibilidades. Se tu escreve o número 345, esse número é maior do que 300.
Pergunta: quantos algarismos tem nas centenas? Eu vou marcar aqui, ó, unidade, dezena e centena. Então vem a pergunta: quantos algarismos tem nas centenas? Resposta: só um, o 3. Né? O 3 está nas centenas. Então, o que eu quero concluir? Só entra um algarismo. No caso aqui foi o 3, ó. Só entra um algarismo nas centenas. Então aqui, ó, vai entrar um algarismo. Pode ser o 3. Estou marcando bem aqui nas centenas, ó. Pode ser o 3, ou pode ser o 4, ou pode ser o 5, ou pode ser o 6. Mas só entra um. Um nas centenas. Entrando desses algarismos 3, 4, 5 ou 6, um deles nas centenas, esse que entrar nas centenas, eu não vou poder usar nas dezenas e nas unidades. Então vamos usar como exemplo o 3. Supõe que o 3 entrou nas centenas aqui, ó. Então o 3 não vai poder entrar nas dezenas e nas unidades. Por quê, professor? Justamente por causa dessa palavra aqui, ó, distintos, ó. Acabamos de falar isso. Não pode repetir elemento nos grupos. Não pode repetir algarismos. Tá? O texto é claro. Quantos números de 3 algarismos? Distintos. Não pode repetir algarismo. Então, por exemplo, entrando o 3 nas centenas, o 3 não vai entrar nas dezenas, o 3 não vai entrar nas unidades. Então, para analisar as unidades e dezenas, tira o 3. Só é um exemplo, tá, pessoal? Poderia ser o 4, poderia ser o 5 ou o 6. Mas só para efeito de exemplo, supõe que fosse o 3. Então tira o 3 aqui, ó. Risquei o 3 aqui no alto, ó. Tá riscado. O 3 estando nas centenas. Restam quantos algarismos dados para ocuparem essas duas casinhas aqui, ó, dezenas e unidades? Restam quantos? Tirando o 3. Não pode o 3 porque o 3 já está lá nas centenas para efeito de exemplo. E ele não pode entrar, portanto, nas dezenas e unidades. Tirando o 3, restam quantos algarismos dados? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Restam 5 para ocupar essas duas casinhas, unidades e dezenas. Sim ou não? Então vem a pergunta, quanto é o N e quanto é o P? O N vai ser 5 e o P vai ser 2. Quantidades, 5 e 2. Vimos em aulas anteriores que o N geralmente será o maior. Então 5 e 2, o N é 5 e o P é 2. Pronto, então será um arranjo 5, 2 a 2. Tá aí, ó, já apareceu o arranjo 5, 2 a 2. Professor, e esse 4 aqui, ó? Bem aqui, ó. O senhor falou que são 4 possibilidades para as centenas. A gente vai considerar isso. E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai multiplicar tudo no final. A gente não aprendeu que em análise combinatória, logo lá no início, em princípio fundamental da contagem, que no final a gente sempre multiplica tudo? Sim ou não? Então, no final, a gente vai considerar esse 4, que são as possibilidades das centenas. A gente vai multiplicar. Esse 4 vai multiplicar. O 4 vai entrar na multiplicação. Vamos já ver isso. O 4 são as possibilidades das centenas. E o arranjo 5, 2 a 2 é a parte das dezenas e unidades. Está aqui a chave, ó. No final, a gente vai multiplicar tudo. Então, olha só. Já aparece aqui um total e aparece a multiplicação, no qual eu falei bem aqui, ó. 4 vezes o arranjo 5, 2 a 2. Então, no final, multiplica tudo. Se vocês pegarem videoaulas anteriores, vocês vão ver isso. Sempre no final, quando aparece total aqui, ó, a gente multiplica tudo. Vejam então a importância daquela primeira aula no qual falei que no final a gente sempre multiplica tudo em princípio fundamental da contagem. Então daí o porquê dessa multiplicação. Tá? Vem desde a primeira aula essa multiplicação. Tá? Não caiu de paraquedas aqui não, tá, pessoal? Essa multiplicação vem desde a primeira aula. É só voltar os vídeos e vocês vão ver. E esse 4, logo após a igualdade, claro, esse 4 aqui, ó, que são as possibilidades das centenas. E esse arranjo 5, 2 a 2 é esse arranjo aqui, ó, que é o que nós analisamos as dezenas e unidades. Quantos algarismos restavam para dezenas e unidades? Dos 6, 5. E para ocupar duas casinhas, dezenas e unidades.
Daí eu arranjo 5, 2 a 2. Bom, feita toda essa análise, o resto é conta, cálculo. Bom, sendo arranjo, para nos auxiliar já aparece lá no alto em destaque a fórmula do arranjo. Arranjo NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Sendo aqui, no nosso exemplo, o N5, estou marcando aqui embaixo, ó, e o P2. N5, P2. Então, é substituir. Repete esse 4 aqui, ó, repete o 4. E o arranjo 5, 2 a 2, o N é 5, P 2. Então, aqui no alto, ó, onde tem o N fatorial, vai ser 5 fatorial. Tá aqui, ó, 5 fatorial, porque o N é 5. O N sendo 5, N fatorial vira 5 fatorial. Embaixo, aqui, ó, na fórmula, N menos P fatorial. O N é 5, P é 2. Então, fica 5 menos 2. O N é 5, P é 2. N menos P fatorial fica 5 menos 2 fatorial. O que mais? Ó, continua repetindo o 4 aqui, ó. Repete o 4. Repete o 5 fatorial, porque não tem nada o que fazer com esse 5 fatorial por hora. 5 menos 2, quanto é? 3. Tá bem aqui embaixo, ó. 5 menos 2 fatorial vira 3 fatorial. Beleza. E agora? Nós temos uma fração com 5 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo. Quem a gente vai desenvolver? O 5 ou o 3 fatorial? Desenvolve o maior até o menor. Vimos isso em videoaulas anteriores. Então, desenvolve o 5 até o 3. E aí, ó, já apareceu. O 4 foi repetido aqui, ó. Foi apenas repetido. Desenvolve o 5 fatorial até o 3 fatorial. Desenvolve o maior até o menor. Então, 5 vezes 4 e para no 3 fatorial. Para no 3 porque 3 é o menor. Entre 5 e 3, o 3 é o menor. Então, desenvolve o maior, que é o 5, e para no 3, que o 3 é o menor. E para no 3 também, porque vai cortar o 3 com 3. Olha aí, cortou o 3 com 3. E sobrou, portanto, 4, não esquecemos desse 4, tá? Vezes 5, vezes 4. O 3 fatorial foi cortado, em cima e embaixo, simplificamos. E aí, ó, lá embaixo, ó, sobrou bem aqui, ó, 4 vezes 5 vezes 4. Que é justamente esse pedaço bem aqui, ó. É o que sobrou, né? 4 vezes 5 vezes 4. E isso dá 80. Pronto, tá feito. Então, a resposta, podemos escrever 80 números de 3 algarismos distintos, maiores que 300, utilizando 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Difícil essa questão? Pode ser, mas como eu falei, essa videoaula já é a terceira videoaula de arranjo simples. Então, era de se esperar já uma questão não tão simples, como foi a primeira videoaula de arranjo simples. Eu expliquei lá na primeira videoaula que eram exercícios simples, exercícios simplórios. Na segunda videoaula já fui colocando mais conceitos, e essa sendo a terceira videoaula, já são exercícios de níveis mais rebuscados, níveis mais difíceis. Se você entendeu, beleza, muito bom. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste mais uma vez, assiste quantas vezes você quiser, até você entender. É a vantagem da videoaula, porque você pode assistir quantas vezes você quiser, até você entender. Mas saiba que já é um nível muito bom, já é um nível, inclusive, aquém da prova do Enem. Se você entendeu esse nível, muito bom, parabéns, porque já é um nível bem além da prova do Enem. A sua preparação já está lá em cima, muito adiante da prova do Enem. Beleza? Então, vamos fazer mais uma. Galera, devido ao tamanho que ficou essa videoaula, e videoaulas muito longas, em especial para a matemática, ficam muito cansativas, continuaremos a resolução de exercícios propostos de arranjo na próxima videoaula. Na próxima videoaula, resolverei a questão de número 41 e a questão de número 42 da minha apostila. Mais duas questões de arranjo simples de um nível muito bom para quem vai fazer vestibulares, Enem, processos seletivos e etc. Não perca a próxima videoaula. Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar aquele like e compartilhar esse vídeo para ajudar em nosso trabalho.
Falou, galera. Até a próxima. Valeu.